Dois recepcionistas precisam salvar o hotel em que eles trabalham até o dia 31 de dezembro. O único problema é que eles se odeiam e agora vão ter que trabalhar bem coladinhos para tentar achar uma saída de manter o hotel que eles tanto amam e também o emprego deles que eles bem precisam. O livro que vai dar continuidade à nossa maratona de Natal aqui no canal é Um Amor 5 Estrelas, da Beth O'Leary. E se você não fazia ideia de que tava rolando uma maratona por aqui, seja muito bem-vindo. Está sim acontecendo, este momento é nosso. Estamos chegando em dezembro e já comecei na semana passada a fazer uma maratona de livros de Natal, de romances de Natal gostosinhos, com neve, uma feirinha, todos aqueles clichês que a gente ama. O livro da semana passada, que virou vídeo, é Um Namorado de Natal. Vou deixar o link aqui em cima e na descrição desse vídeo, caso seja do seu interesse. E ao longo das semanas que nos separam do Natal, então desde semana passada até a semana do Natal, uma vez por semana eu vou vir aqui fazer resenhas de livros natalinos. Caso você não me conheça, eu sou a Marci, esse é o Pausa pro Chá, um canal no YouTube pra gente falar sobre livros e também uma newsletter quinzenal lá no Substack, na qual eu te mando textos meus, porque além de ler eu também escrevo, e mais dicas de séries, livros, filmes, tudo que a gente pode fazer para aproveitar os nossos tempos de pausa com mais qualidade e preferencialmente longe das redes sociais. Vou deixar o link para se inscrever na newsletter aqui na descrição do vídeo e reitero o convite, te convido pela primeira vez, se essa for a primeira vez, para se inscrever aqui no canal. Toda semana sai vídeo novo e se inscrevendo você fica por dentro de tudo, inclusive da nossa maratona. Então vamos lá falar de Um Amor 5 Estrelas agora. Já aviso que eu tenho muita coisa pra falar, então pega seu chazinho e vamos! Foram 3 motivos que me fizeram escolher o livro de hoje. O primeiro é que era um lançamento, né? A versão traduzida foi lançada agorinha em outubro, então tá fresquinho, achei que vocês iam se interessar. O segundo motivo é que é de uma autora já bem famosa de romances, né? Que é a Beth O'Leary. Ela escreveu Teto pra Dois, Mesa pra Um, tudo com número, né? Mas vários outros livros, ela é muito famosa. E o terceiro motivo é que eu vi, acho que no Instagram até da editora, que o personagem, né, o protagonista ali, par romântico, né, da nossa protagonista, era brasileiro, ia se chamar Lucas, e eu achei que pudesse ter uma referência e que fossem comparar, talvez, ou mencionar o Natal do Brasil, né? Que é muito diferente também desse Natal todo cozy, chaminé, dentro de casa e tudo mais. Então foi isso que eu fui esperando, assim, que me convenceu definitivamente. Já te adianto que não vai ter, tá? Mas a gente pode sonhar e esperar coisas das leituras da gente. Vamos começar bem pela base da nossa história. Então a gente tem 2 protagonistas, o livro vai ser dividido entre os pontos de vista dos dois. Um deles é o Lucas, que é esse cara que é brasileiro, e a outra é a Izzy. Os dois trabalham de recepcionistas nesse hotel. Fica assim numa cidadezinha inglesa, bem pequenininha, pitoresca, assim, meio no meio do mato, na real. E aí o livro começa com um bilhete, né, um cartão de Natal da Izzy, escrito por ela pro Lucas, abrindo o coração dela pra ele, dizendo que ela gosta muito dele, acha ele muito bonito, meio que tá afim dele, que entrega o coração pra ele. A Izzy é bem intensa, vocês vão descobrir isso ao longo do livro. E ela convida ele, né, nesse cartão de Natal, a ir embaixo do mistletoe lá e às 8 da noite pra eles se beijarem pela primeira vez. Isso é a festa de Natal da empresa. E logo depois a gente tem o cartão do Lucas, que é tipo, ó, Feliz Natal, fulana. Beijo. E é isso, assim, o dela é uma carta e o dele é uma frase. Corta pra quase um ano depois e os dois são arqui-inimigos, rivais, se odeiam, se implicam, competem um com o outro. Então o tempo todo ali um tentando puxar o tapete do outro mesmo. A coisa é tão intensa, assim, e eles são tão incapazes de controlar que as pessoas, né, os donos do hotel já colocaram eles pra trabalhar em turnos opostos. Eles não trabalham juntos, tirando acho que 1 ou 2 dias na semana, que é inevitável. Só que como eu comecei a mencionar, esse hotel tá muito mal das pernas, tá prestes a fechar. Porque ele vem de um contexto de pandemia, então ali 2020, 2021 o hotel ficou fechado, sem ganhar dinheiro, já tinha dívidas familiares, várias coisas, e
justo nesse momento, o teto da recepção meio que cai uma parte. E aí sim que eles têm que isolar todos os quartos do andar de cima e estão perdendo cada vez mais dinheiro. Então eles, donos ali, se dão conta de que eles, depois do dia 31 de dezembro, já não vão mais ter como funcionar, porque eles estão assim no último do último do último. Eles contam isso pra Izzy e pro Lucas e avisam, né? Tipo, agora vocês dois vão ter que trabalhar juntos, eu não tenho mais como ter outra pessoa pra intercalar os turnos, vocês dois vão trabalhar juntos e eu preciso de toda a ajuda de vocês, porque senão o hotel vai fechar. E eles não querem que esse hotel feche. Primeiro porque é o trabalho deles, mas também porque esse hotel foi pra eles uma espécie de lugar, assim, em que eles criaram uma família, apesar dos dois se odiarem. Com as outras pessoas do hotel, eles criaram uma família. E os dois precisam muito disso. O Lucas, porque tá longe da família dele no Brasil, né? É um imigrante. E a Izzy, porque ela perdeu os pais muito jovem. Então ela também não tem essa família, assim, mais próxima. Ela tem amigos que são um pouco a família dela, mas ela criou nesse hotel, assim, essa relação tanto com as pessoas que trabalham lá, como com alguns hóspedes que são habituais, tem uma relação super fofa com eles. Então eles não querem que esse lugar feche de jeito nenhum. Eles vão ter que passar por cima dessa implicância pra começar a trabalhar juntos e tentar fazer algo. Eu acho que vale começar essa história, essa análise, te confessando que amor entre inimigos, aí enemies to lovers, não é um subgênero de romance que eu gosto muito, eu prefiro muito mais os outros, porque sempre pra mim fica muito difícil entender como duas pessoas que se odeiam podem se atrair. É um dos clichês mais clássicos que tem, a gente já viu isso muito em todos os tipos de romance, mas eu acho que é muito fácil pesar a mão ou fazer as pessoas se odiarem por motivos completamente idiotas. Ai, ele é meio arrogante, daí tu gasta uma energia da tua vida tentando implicar com essa pessoa e prejudicar ela. E aí, assim, eu falei que eu não gosto, mas está aqui atrás, loucos por livros, me encarando e dizendo assim, não gosta? Mas parece que de mim você gostou. E eu realmente gostei, porque pra mim o livro consegue, né? O Loucos por Livros consegue fazer esses inimigos terem um sentido pra eles se odiarem. Ao mesmo tempo, não é um motivo irreversível, porque também, assim, acho que nesse livro a gente vai lidar muito com isso. O motivo pelo qual eles não se dão bem é um motivo que não tem como contornar. E aí, qual é o motivo para os nossos personagens se odiarem? Tem a ver com os cartões de Natal, como você deve ter imaginado. Então a Izzy mandou lá, dizendo que estava apaixonada por ele, vamos se encontrar para dar um beijo na nossa festa de Natal. Ela chega perto lá do Mistletoe, ela vê o Lucas beijando a colega de quarto dela. Ou seja, assim, não é que a Mona não tenha motivos pra ficar indignada com ele, porque, poxa, por mais que, né, ele não fosse obrigado a dar moral pra ela, não precisava estar lá embaixo do lugar onde ela marcou com ele, no exato mesmo momento e horário, ficando com a melhor amiga dela, né? Não era a melhor amiga dela, mas tipo a colega de casa dela, que é grande amiga dela. Já o Lucas vai viajar pro Brasil logo depois disso, e quando ele volta, a Izzy tá totalmente insuportável com ele, já nessa coisa que vai ser uma grande característica da personalidade dela ao longo desse livro, infernizando a vida dele. Ele não entende exatamente por quê e começa a agir com ela, então, mais frio, mais distante, mais duro, e meio que também entrando nesse jogo dela de provocar ela de volta, de incomodar ela também. E aí eles se desenvolvem aí como dois grandes rivais. Nesse livro a gente tem a clássica dinâmica do resmungão versus essa garota muito fofinha, Raio de Sol. Então o Lucas é esse cara que é meio sério, fechado, gelado, sem coração. Ela usa todos esses adjetivos pra falar dele, mas que ao mesmo tempo é muito gostoso. Então ele é muito sarado, ele é o grandão mal-humorado, sabe? Ele é esse clichê. Ele vai na academia todo dia. Eu juro pra vocês que tem um momento que a protagonista fala que o dedo dele é musculoso, que tipo, o dedo dele é muito forte. Ela é meio fissurada, assim, na aparência dele, e ela não vai sossegar enquanto ela não falar pra gente 1000 vezes isso. Já ela é essa fofinha, romântica, meio esquisitinha. Então ela tem essa coisa dela, adora um rosa, tem um carro fofinho, ela é tão pequenininha, sabe? Ela se dá bem com todo mundo, ela é querida com todo mundo, isso é o que eles dizem, né? Também a interpretação do leitor aí fica a critério de cada um. Mas ela é esse raio de sol, nada abala ela, nada vai estragar esse mundo cor-de-rosa que ela inventou. Ela não fica triste, ela não chora, ela tá sempre, não, mas a gente
pode dar um jeito nas coisas. É uma personagem até mesmo muito infantilizada, assim, né? Talvez exista uma palavra melhor pra infantilizado, porque esse infantilizado sempre parece ter um lado negativo, né? Mas talvez tenha um lado negativo também não amadurecer, enfim. Mas essa personagem é sempre meio infantilizada, então ela até, assim, usa umas mechas coloridas que ela prende no cabelo no dia a dia, tipo, as coisas que ela assiste até hoje são as séries de vampiro que ela assistia quando ela era adolescente, então tem, inclusive, uma referência bem engraçada de Vampire Diaries, que tem um momento, assim, que alguém chega na casa dela e pede pra entrar, ela diz assim, não, eu já vi The Vampire Diaries o suficiente pra saber que eu não posso ficar convidando qualquer pessoa pra minha casa. Isso, pra quem assistiu, foi engraçado, mas ela não evolui disso. Ela não vai assistir outras coisas que se conectem com a idade que ela tem agora, então ela fica só nesse mundo. Ela só se alimenta de cereal de chocolate. Sério, literalmente, todas as refeições que ela preparou pra ela mesma, ela tava comendo cereal de chocolate com leite. Então ela é uma criança, praticamente, que não quer crescer, assim, a nossa Peter Pan, sabe? E é óbvio que essas duas pessoas já, assim, por default, teriam todos os motivos pra ficarem brigando o tempo inteiro, porque eles estão em lados opostos do mundo, né? Ela nesse mundo aí da imaginação, então ela não aceita ser contrariada, ela quer que tudo seja do jeito dela, com muito glitter, luzinhas de Natal, preferencialmente aí um sabor doce, ela quer tudo desse jeito, enquanto ele já é mais pragmático, mais, né, funcional e tal, então é óbvio que eles vão ficar ali se implicando o tempo inteiro. Tem várias passagens e vários personagens que vão dizer que ela é a luz dos ambientes, que ela é essa coisa, assim, essa pessoa que traz uma atmosfera tão gostosa pros lugares. E isso fica muito na boca das pessoas, porque ela, como personagem, pra mim, foi totalmente insuportável. Sim, chegou a hora. Na real, eu já tava pincelando desde o começo, mas eu vim reclamar bastante desse livro mesmo, gente, não teve jeito. Já começa por todas essas características aí dela ser infantilizada. Me incomoda muito essa coisa do feminino fofinho de um jeito, assim, muito estereotipado. Porque tudo bem gostar de rosa, eu mesma amo, ter uma visão mais otimista das coisas, tá tudo certo. Mas essa personagem, ela fica presa dentro, assim, de um mundo que não existe. Ela é delulu total e ela não tem, assim, maturidade emocional nenhuma. E essa coisa do clichê, assim, do feminino, é isso, é como se o ChatGPT tivesse vomitado a descrição de uma personagem feminina. Chegou um momento que ela tava ali, que ela ia começar o capítulo dela, e eu tava, ai, fala, chata, que eu não aguentava mais. Eu sei que os clichês existem e que eles funcionam, e não tem nada errado também em, sei lá, gostar de rosa, ou usar mechas coloridas no cabelo, ou gostar de coisas que são tidas como femininas, ou assistir The Vampire Diaries. O problema é a junção de todas as coisas. Eu acho que seria muito mais interessante se essa personagem tivesse camadas, mas ela não tem camadas. O Lucas nem é um personagem tão gostável assim também, ele cai em vários dos clichês do lado oposto, de o musculoso tá vendo embaixo desse bíceps aqui tem um coração, pô, mas ele não sabe se comunicar, ele, né, esse cara bruto e tudo mais. Então, tipo, ele também cai nesse clichê, mas ela é tão chata, a Izzy, que eu fico do lado dele. E ele tá tudo errado também, mas ele tá menos errado, assim, tipo, é dois errados discutindo esse livro inteiro. E aí eu fico me perguntando se não dava pra uma vez na nossa vida a Saradona ser a protagonista e não o cara, sabe? Eu sei que talvez seja assim, vá um pouco pro, sei lá, militei, mas é um ponto que me incomoda, assim, eu acho que os papéis de gênero que a sociedade já coloca nas pessoas e nos romances e essas coisas que já existem na história dos romances há muito tempo, estão muito presentes aqui. E aí é cansativo, tu fica ali lendo uma coisa que parece que poderia ter sido escrita em qualquer outro momento da história, assim, sabe? E provavelmente no passado, inclusive. Achei muito batida essa história, acho que esse é o problema. Porque eu tô aqui lendo livros de Natal, então eu sei que vão ter vários clichês e eu tô esperando eles, vários deles. Te apropria dos clichês e pensa em outras coisas, em outras saídas. Tem muitos outros romances fazendo isso, então por que não fazer o mesmo? Bom, voltando à história, né, em si, que eu entrei aqui numa construção de personagens pra falar e acho que era importante também, mas voltando pra história. Então os dois se odeiam, vão ter que trabalhar juntos agora pra salvar o hotel. E uma das sugestões da dona do hotel é que eles vendam as coisas do Achados e Perdidos pra tentar aí juntar um dinheiro pra pagar, inclusive, a reforma do telhado que caiu. Eles começam a fazer isso, tirar foto de tudo, organizar as coisas, até que eles encontram um pote que tem 5 anéis de noivado. A Izzy, obviamente,
romântica como é, quer encontrar ali os donos de cada um dos anéis. Enquanto o Lucas, que é mais pragmático e que quer, né, manter o emprego, quer vender esses anéis, pegar o dinheiro e seguir em frente. A Izzy vai bater o pé, até motivada também por uma questão pessoal, e eles vão então ir atrás de tentar entregar esse anel para a primeira pessoa. Eles encontram o dono vem, dá uma recompensa muito grande, porque é um anel de uma esposa que já morreu e tal. E aí eles pensam, né, os donos do hotéis e a própria Izzy ali no auge do lacrei, que se outras pessoas, né, pegarem os anéis de volta, vai ser tão lindo, elas vão ficar tão felizes, que elas talvez vão dar recompensas e eles não precisam vender esses anéis. E é isso que os dois vão fazer, então. Eles vão entrar numa competição aí pra entregar os anéis para as outras pessoas e ver se eles conseguem juntar um dinheiro no meio do caminho. Essa busca dos anéis, de entregar os anéis, vai ser um ponto muito importante do livro que vai mover essa história, vai fazer os personagens se aproximarem, eles vão viver situações ali fora do trabalho que vão aproximar os dois, vão começar a mostrar outras camadas dos dois. Então eles viajam juntos, eles vão dançar e envolver juntos em uma festa, que foi um momento assim que pra mim foi maravilhoso. Vão dividir um quarto de hotel juntos, porque só tem aquele quarto, vão pegar nevasca, vão ter trem cancelado, várias coisas ali que eles vão viver por conta desse problema aí que eles têm pra solucionar, né, que é os anéis. E acho que isso tá muito bem feito, assim, que comparado com o nosso primeiro livro, né, da maratona, que foi Um Namorado de Natal, esse aqui a autora é uma autora mais experiente, que já publicou outros livros, então ela tem um pouco, ela sabe mais jogar com a estrutura, aproveitar esses acontecimentos pra desenvolver os personagens, vou botar essas aspas aqui, e tudo fica meio que amarradinho no final. Tipo, as coisas que ela colocou aqui têm um motivo para estarem aqui. Então, em termos de estrutura, ela consegue fazer melhor do que o primeiro livro da nossa maratona. O grande problema é que o livro é chato. Gente, não tem estrutura que salve um livro chato. E assim, eu fiquei muito pensando, porque eu não gosto de vir aqui falar muito mal de um livro, né? Eu já fiz isso algumas vezes, mas foram bem poucas. Porque eu acho que livro é uma experiência de cada um. Tem coisas que são mais lógicas, né? Em termos de narrativa, de construção de personagem e tal, que podem embasar uma resenha, né? E é nisso que eu tô pensando também, não só no meu gosto pessoal, mas nas coisas que eu achei que ficaram buracos, que não fazem sentido, pra fazer essa resenha. Mas eu sempre fico meio assim de falar tão mal de um livro, mas esse livro é muito chato, gente, não tem jeito, assim. E eu vi várias resenhas também no Goodreads de gente que não conseguiu acabar, ou que falou a mesma coisa, que teve essa sensação, assim, de que é um livro que se enrola, que essa competição, eles passam muito tempo se odiando e muito tempo em negação. E eu acho que quando os personagens ficam muito tempo em negação, começa a ficar chato pro leitor. Alguém até comentou aqui no canal, que no vídeo anterior, que achou o livro meio chato, muito por conta do Lucas, e aí cada um, né, com seus gostos, porque eu aqui sou Team Lucas, infelizmente, né, entre os dois, se eu tiver que escolher um, eu escolho me abster. Pra mim, grande parte da chatice desse livro é a Izzy mesmo. Eu não gosto de como ela é construída, eu não gosto de como ela reage, eu sinto que essa personagem, por ela estar tão fora da realidade, ela fica nessa negação e a história não avança, porque ela continua falando e fazendo e agindo do mesmo jeito 95% do livro. Então ela fica, ai não, eu odeio ele, mas aí, eu quero ficar com ele, mas não, eu só quero ficar com ele porque ele é bonito, eu odeio ele. Todo o livro tá mostrando que não é isso. Só que ela fica nessa, ela não fala com nenhuma amiga, ela não pensa na cabeça dela, tipo, mas eu acho que eu gosto muito dele, eu vou me afastar porque eu tô gostando dele. Não. Aí ela começa a criar um monte de regras pra esse relacionamento, pra ela se blindar e fingir que isso não é um relacionamento, porque eles começam a se envolver romanticamente em algum momento ali, mas ela quer só que seja assim, tipo, que eles sejam amigos coloridos, né? Nem amigos, inimigos coloridos. Que eles se encontrem pra transar, mas ele não pode dormir na casa dela, ela não pode dormir na casa dele. No trabalho, eles não podem falar sobre isso, e eles não podem falar sobre o passado. Eles têm que falar só oi, tira a roupa, sei lá, e deu, porque também eles não podem falar do futuro, não podem fazer nada. E aí o livro fica nisso, porque vamos supor que essa é uma ideia. Isso é um pouco do livro. É um capítulo do livro, 2, e aí vai ter um conflito e eles vão ficar, não deu certo, ou sei lá, ela vai ficar com ciúmes dele por alguma coisa, ou eles vão ter uma cena ali muito romântica que ele mostra, né, todas essas camadas que estão presas dentro desses músculos, e aí as coisas vão mudar, ela vai ter um conflito de tipo, não, eu tô me envolvendo demais, ou ele vai fazer alguma cagada e aí vai disparar todos os gatilhos dela ali de ter confiado minimamente nele, ela vai se afastar, enfim, tem 1000 caminhos aqui, a minha
a ideia não é reescrever o livro, mas mostrar que isso não dá pra ser a história toda. E aí o Lucas, né, por outro lado, o conflito dele é que ele é um cara que foi criado num lugar, né, ele foi criado muito por um tio e tal, que ajudou muito da família ali, ele tem mãe, mas o pai dele morreu, e o tio ajudou ele financeiramente. E esse tio é meio que a referência masculina dele, que foi um cara super tóxico com ele, que ele não sabia expressar as emoções, esse cara tá sempre criticando ele de um jeito meio passivo-agressivo. E o Lucas, então, tem uma grande dificuldade, ele é um cara mais fechado, que ele não sabe se comunicar bem, que ele não sabe acessar bem as vulnerabilidades dele. Mas, quando ele vê, né, quando eles começam a fazer esse rolê aí de serem inimigos coloridos, ele tenta mudar, ele tenta, tipo, ele pega as coisas que ela fala pra ele, as implicâncias que ela tem com ele, que ela chama ele de coração gelado, não sei o quê, e ele não se sente bem com isso, ele quer mudar, e ele monta um plano ali pra tentar conquistar ela e mostrar pra ela que ele não é esse cara frio, que ele não é esse cara que não tem sentimentos, que ele tem sim sentimentos, que ele tem aspirações, que ele tem uma família, que ele tem sonhos, ele tá estudando meio escondido de todo mundo, hotelaria numa das melhores escolas. Então ele tem outras camadas, ele não é só o gostoso da academia. Só que a Izzy, quando ele tenta fazer qualquer coisa dessas e demonstrar que ele é um ser humano, ela faz assim e fica lá, 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 eu não quero ouvir. Então assim, cara, como que essa história avança? E aí ela não avança, e por isso que é chato. Então a gente não tem uma conversa muito legal, assim, entre os dois, momentos fofos muito legais. Então ele monta um encontro numa, tipo, um motorhome lá que o amigo dele mora, na floresta e tal. Ela acha um jeito de estragar isso. Ele tenta falar sobre o relacionamento que ele foi traído e que isso abalou muito a confiança dele, que também é um bagulho bem complicado que esse livro tem. Que ele é muito ciumento porque ele tá inseguro e tal, e aí todo mundo acha que é ok. Mas ele tenta abrir o coração e ela tá sempre barrando, sempre fechando. Então o livro não anda, fica sempre nessa coisa de ai. E daí eles voltam pro trabalho e ela tá hahaha, eu vou me vingar de ti. Daí ele ganha uma aposta lá e ele monta um dia que ela vai fazer tudo que ele mandar. Gente, oportunidade perfeita pra rolar uns momentos de tensão, um beijo ali, uma coisa, eles os dois juntos e tal. Não. Ele pensa, eu vou fazer todas as coisas que ela gosta pra ela ter um dia perfeito. Ela merece, eu gosto dela, vou demonstrar que eu me importo. Ele monta as atividades que ela mais gosta e ela diz assim, ai, tu achou que tu ia me destruir com isso? Nossa, eu adoro pintar. Porque ela tá nessa de, ai, a gente tá competindo, então ele vai pegar todas as coisas que eu mais odeio, né, vai botar pra eu fazer nesse dia. Cara, tu é burra, não é possível. Sei lá, aí a pessoa me manda, um colega meu de trabalho e diz assim, não, tu vai ficar 2 horas aí sentada lendo. E eu vou dizer, ai, tu achou que a leitura ia ser uma coisa chata pra mim? Mano, eu tenho um canal no YouTube, eu falo que eu gosto de ler todo santo dia da minha vida. Se a pessoa fez isso, ela tá sendo gentil, porra. Ai, gente, eu tô assim, ó, amarga, mas é que, nossa, essa leitura foi assim, penosa. E ele também, daí, ao invés de dizer, pô, cara, tu não tá vendo que eu tô fazendo tudo pra te agradar também? Que coisa, sabe? Não acontece. E aí, como ela breca os diálogos, né, as tentativas dele de interagir com ela, e ela também não sabe abrir o coração dela, nenhuma conversa importante acontece. E aí, eles não conseguem resolver a questão principal desse livro, que é por que tu beijou a minha colega justo no dia que eu te mandei um cartão dizendo que eu gostava de ti. Essa conversa não existe em nenhum momento do livro. Não é possível. Eu sei que as pessoas, ninguém tem uma comunicação perfeita, que o ser humano é falho, seja fictício ou seja real. Não dá pra ela não ter perguntado pra ninguém, pra ela não ter falado com ninguém e tá super envolvida com esse cara, mas ela não se solta, porque ele já me magoou uma vez. Mas ela também não pergunta por que ele magoou ela uma vez. Ele nunca pede desculpa, mas ela se envolve com ele igual. Não dá, gente. Eu entendo, lendo até o fim, por que ela não podia perguntar pra ele o que aconteceu. Mas ainda assim, de novo, fica um livro inteiro de um grande nada, 2 personagens numa competição muito chata, sem química e com um romance que não vale a pena acompanhar, pra no final a gente ter um... Ah, era isso! Achei assim plano, sabe? E não um cérebro lisinho, assim, que é uma coisa gostosa. Às vezes a gente tem tipo, ai, não me preocupei com nada, fiquei com o cérebro liso. Não, ele é plano, ele é sem emoção. Porque os personagens literalmente estão trancando o desenvolvimento do livro. E aí o desenvolvimento do livro não vem por outros lugares, por outros caminhos. Uma outra pessoa que obriga eles a fazerem alguma coisa. Alguém trancar os dois nessa achados e perdidos aí, eles vão ser obrigados a ficar a tarde toda juntos e vão ter que conversar. Sei lá.
Não sou eu a autora. Nem tudo é negativo, tem um ponto positivo aqui pra mim, que é esses acenos à cultura brasileira. Então o Lucas fala muito sobre ter ido embora, tem várias palavras em português inseridas no livro, né, tanto na versão em inglês quanto em português. Ele vai falar sobre essa divisão, de como é o Lucas que fala inglês e o Lucas que fala português, que eles são pessoas um pouco diferentes, ainda que eles sejam a mesma pessoa, porque tem um pouco isso, né, de tu te comunicar de maneiras diferentes, em diferentes idiomas e tal. Ele tem feijoada congelada na geladeira, que ele come toda quinta, vem da grande família, como se ele ainda estivesse no Brasil no passado, que eu achei fofo, sabe? Ele tem essa coisa, assim, de ter algumas palavras que ele não consegue dizer. Toda essa coisa dele com a linguística é muito interessante, assim. Tem uma hora que ele fala pra ela, alguma coisa, eu não consigo lembrar agora se é o I love you, que era mais difícil de dizer do que o eu te amo. Tem toda a família dele que fica no Brasil, ele fica fazendo chamada de vídeo com a irmã e tal. Então eu acho que essas partes pega bem, assim. Tem uma hora que ele fala, ai, fiquei com dó, né, do fato de ela ver ali a minha família, de ela não ter mais a família dela, e de ter uma mãe que diz que tá com saudade, também critica a tua moqueca, sabe, na mesma chamada de vídeo, que são coisas, assim, que eu acho que são acenos bonitinhos pra cultura brasileira, assim. Ainda que eu tenha ficado sentindo falta de ter o Natal, né, gente? Pô, o fim do livro não ser o Natal no Brasil não tem condição, tá? Pra mim não dá. Em termos de Natal, tá presente, então, a atmosfera do lugar, eles estão nesse hotel, no meio do nada, neva, faz muito frio, tem menção à feirinha de Natal, ela vai ter um date numa feirinha de Natal, tem a grande festa de Natal, tudo acontece entre dois natais, na verdade, né? Então o Natal tá presente sim, mas também não é um grande protagonista, ele é uma atmosfera mesmo. Um dos melhores trechos desse livro, inclusive, é a piadinha que tem onde o Papai Noel vai passar férias. No Ho Ho Hotel. Pra mim ficou com 2 estrelas. Acho que talvez Beth O'Leary não seja pra mim, porque eu li o outro livro dela também, O Mesa pra Um, e eu também achei chato, não gostei, então talvez não seja uma autora pra mim. Mas é isso, gente, não vamos nos abalar. O primeiro livro foi um livro 3 estrelas, o segundo foi 2. O próximo não será uma estrela, prometo. Não posso prometer, na verdade, porque ainda não comecei a ler, vou começar a ler hoje. Mas não vamos nos abalar. Nossa maratona continua semana que vem com um livro chamado Casamento em Dezembro. Já criei uma playlist com todos os vídeos da nossa maratona de Natal para ficar mais fácil de você assistir. Um beijo e até o nosso próximo chá!